para a leitura dos versos de 8 a 11, Apocalipse, capítulo 2, versos de 8 a 11. Você que acompanha a nossa transmissão, compartilhe agora. Mande para os seus contatos esta transmissão. Quem sabe é hoje o dia de alguém que vai receber essa porção da palavra de Deus. Então, seja um missionário, use esse veículo tão poderoso das redes sociais para levar o evangelho mais longe. Apocalipse 2, verso 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém. Ó Deus, dá-me graça para pregar, graça a meus irmãos para ouvir a pregação. Que em tudo teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. Nossa maior riqueza. Qual é a nossa maior riqueza? A cidade de Esmirna era uma pequena cidade da Ásia Menor, hoje conhecido como Turquia. Jesus manda uma mensagem para aquela igreja, porque Jesus é assim. Ele insiste, persiste em trazer mensagens para a sua igreja. Púlpito é esse lugar onde a palavra de Cristo é anunciada. Mas naqueles dias, Deus usou João para escrever uma carta àquela igreja. Carta que deveria ser lida pelo anjo da igreja, pelo pastor daquela igreja. E como é que a igreja em Esmirna foi descrita por Jesus? Bem, basicamente ela foi descrita a partir de 3 palavras: tribulação, pobreza e blasfêmia, ou injúria, ou difamação. Esse é o quadro que Jesus pintou desta igreja. Uma igreja, portanto, atribulada, pobre e blasfemada. Esse é o retrato daquela igreja. E não havia, irmãos, um cenário ideal para aqueles crentes. Não haveria uma situação tranquila, uma situação apaziguada para aqueles crentes, porque eles estavam vivendo e viveriam dias muito difíceis. E o que mais me chama a atenção é que, apesar da tribulação, apesar da pobreza, apesar das injúrias que aquela igreja sofria, não há nas palavras de Jesus nenhum indício sequer de que o Senhor haveria de livrá-los daquilo, de que o Senhor Jesus haveria de poupá-los daquilo. Tribulação, palavra que define esta igreja, uma igreja atribulada, uma igreja que passa por muitas aflições. Essa palavra tribulação, no seu original, tem o sentido de algo que é comprimido com muita força. Então, a cada dia, a pressão sobre aquela igreja seria maior. A pobreza, a miséria, essa é a palavra, o significado da palavra pobreza no seu original aqui, ou seja, a destituição de tudo, todos os bens que aquele povo tinha, eles perderiam. E os eruditos acreditam, alguns, que esta igreja era formada por escravos, convertidos a Jesus. Já outros eruditos acreditam que essa igreja era formada por pessoas cujos bens foram confiscados pelo imperador romano, foram confiscados pelo Império Romano.
Então, era uma situação calamitosa que aquela igreja vivia. Passava por uma fase muito difícil, uma fase muito complicada. Mas Jesus fez uma promessa. E a promessa não era de que as coisas iriam melhorar. Versículo 10, eu lerei novamente. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa. Vocês serão ainda mais atribulados. Porém, há uma declaração de Jesus a essa igreja atribulada, pobre e perseguida. Jesus diz: tu és rico. Pobres, atribulados e perseguidos, porém ricos. E não é importante o que pensamos acerca de nós. O importante é o que Deus pensa de nós. Não é o que a consciência nossa grita no nosso coração, mas é o que Jesus diz a respeito de quem nós de fato somos. Onde é que está a riqueza do povo de Deus? No que consiste a riqueza do povo de Deus? Aonde está a nossa grande riqueza? Em primeiro lugar, nossa grande riqueza está para além daquilo que nos atinge. O sofrimento, para alguns, parece ser algum tipo de experiência que não combina com o Evangelho. É incompatível com o Evangelho. Aliás, há determinados grupos evangélicos no Brasil, cuja grande bandeira deles é o slogan: pare de sofrer. E nós sabemos que isso não tem base nenhuma dentro da palavra de Deus. O sofrimento, a tribulação, as tempestades fazem parte do existir cristão, da vida cristã. A salvação não prescinde a tribulação. Aliás, talvez a intensidade de tribulação até aumente, por conta de nos tornarmos servos, servas de Deus e queremos agradar o nosso Senhor. Jesus afirma: vocês vão ter uma tribulação. É uma tribulação com início e fim. Como são as nossas tribulações? Elas não são perenes, elas não durarão para sempre. Elas são parte de um ciclo da vida. E nós passamos, quando você estiver passando por uma situação difícil, pense bem. Primeiro, essa tribulação não é eterna, ela tem data de validade para terminar. Segundo, daqui a algum tempo eu vou olhar para trás e vou dizer: aprendi muita coisa com aquela tribulação. Outra coisa, você precisa se predispor a pensar da seguinte forma: hoje está doendo, mas amanhã não doerá tanto. Semana que vem já não doerá tanto quanto doeu na primeira semana. E a tendência é que com a passagem ou desenvolvimento daquela tribulação, Deus te dê armas, Deus te treine, Deus te amadureça para que você possa enfrentar a tribulação vitoriosamente. Mas não é se, é quando. Tribulações sempre virão e sempre irão embora, e outras surgirão na nossa vida. Isso é a vida cristã. Aliás, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Ele diz no Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa haverá tribulações. O apóstolo Paulo disse: os que querem viver piedosamente padecerão
perseguições. Ele mesmo disse acerca de si, que ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eram as marcas das chibatadas, as marcas dos açoites, das prisões, dos bofetões, as marcas dos naufrágios que sofreu, das tempestades pelas quais passou, e ele trazia: eu trago no meu corpo essas cicatrizes. E ao meu ver, Paulo fala de algo absolutamente literal, cicatrizes pelo corpo adentro, cicatrizes que mostravam que ele era um servo de Jesus, e servo de Jesus não abandona-o na tribulação, mas o servo de Jesus persiste na tribulação. E por quê? Pela segunda razão, pela qual somos ricos. Porque a nossa grande riqueza não só, irmãos, reside ou está além daquilo que nos atinge, mas também nossa grande riqueza está relacionada aos valores que nos constituem, aos valores que nos formam. Todos nós temos valores na vida. Valores que nós aprendemos com nossos pais. Valores que desenvolvemos aprendendo com pessoas que cruzaram o nosso caminho. Valores que foram forjando a nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa maneira de lidar com a vida. Todos nós temos valores, mas em Cristo Jesus nós recebemos uma gama de valores espirituais, descrito na palavra de Deus, que forjam a nossa musculatura espiritual, a nossa envergadura espiritual. Aquela igreja permaneceu firme, apesar, irmãos, de saber que Deus tinha todo o poder de livrá-la e não livraria. No entanto, ela permaneceu. Ela tinha todos os motivos para abandonar, para descartar, para apostatar, para negar a sua fé, mas permaneceu firme e por isso recebeu uma palavra elogiosa de Jesus. Aliás, essa igreja Esmirna é uma das igrejas que não recebe nenhuma reprimenda de Jesus, nenhuma palavra, nenhum senão, não há nenhum mas. Essa igreja permaneceu fiel e firme, mesmo em tempos de tribulação. E por quê? Porque ela encontrou sentido para a vida, inclusive sentido na tribulação, através de uma relação de afeto com Jesus. Porque, irmãos, nós precisamos andar perto de Jesus. Vir à igreja é uma bênção, mas nós não vivemos dentro do templo ou no grande ajuntamento todos os dias da nossa vida. A necessidade é que nós exercitemos e aprofundemos o nosso relacionamento com Deus mediante uma vida de piedade, exercitando as disciplinas espirituais. A oração tem que ser a porta que abre a chave que abre o seu dia e que fecha o seu dia. E não é aquela oração para constar na agenda, pronto, orei. Mas é aquilo que Paulo ensinou quando disse: orai e orai sem cessar. É uma vida de constante oração, onde nós nos debruçamos com a palavra de Deus diante dela e lemos e nos alimentamos. E eu ensino aos alunos do seminário, irmãos, a palavra de Deus, ela diz que é viva. A palavra de Deus é viva como o Deus da palavra é vivo. E a palavra de Deus nos trata da maneira como nós a tratamos. Se você trata a Bíblia com desdém, pode ter certeza, a palavra de Deus vai tratar você assim, com desdém. Se você tratar a Bíblia de maneira fria, é assim que ela vai lhe tratar. Essa palavra que eu estou pregando não vai dizer nada para você. O coração está gelado e a palavra intensificará esse gelo
A Bíblia nos trata da maneira como nós tratamos a Bíblia. Veja os exemplos bíblicos em que pessoas foram rejeitadas por Deus, inclusive Saul, porque rejeitou a palavra de Deus. Foi tratado pela palavra da maneira como tratou a palavra. Mas se você olha para a palavra como alimento vital para a sua alma, e for se alimentar dela, banquete de Deus você terá. Se você olhar para a palavra como um tesouro precioso, e que você se aprofunda, e quanto mais você cava, quanto mais você se aprofunda nas santas letras, mais tesouros, mais pérolas preciosas, mais riquezas de Deus você terá em sua vida. Essa igreja identificou na sua relação com Cristo o segredo para manter-se firme, apesar de dores, apesar de pobreza, apesar de perseguição, apesar de palavras mentirosas contra ela, ela perseguiu. Mais tarde, anos depois desta carta de Jesus chegar à igreja de Esmirna, assume um pastor, Policarpo. Esse homem, no dia 23 de fevereiro de 155 depois de Cristo, foi levado ao martírio. Ele fora aprendiz de João, discípulo de João, discípulo amado. E era um sábado, eram dias de jogos, de competições olímpicas na cidade de Esmirna. O procônsul mandou prender a Policarpo. Esse homem investido da autoridade romana leva o anjo da igreja à prisão. E há uma sentença sobre ele. Ou ele nega Jesus, ou será condenado à morte na fogueira. No dia da execução, o procônsul romano, que conhecia Policarpo e conhecia a sua piedade, disse: Policarpo, amaldiçoa a Cristo e eu te libertarei. A resposta do veterano servo de Deus foi: por 86 anos eu o tenho servido e ele me tem feito só o bem. Como posso amaldiçoar meu rei e salvador? O procônsul insistiu contra Policarpo e disse: você faz de conta que não vai sofrer? A resposta de Policarpo é: não, você é que faz de conta que não me conhece. Eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus. O procônsul, portanto, disparou: tem aqui alguns animais ferozes aos quais te entregarei, a menos que mudes de atitude. E completou: como você não demonstra ter medo de animais, você será consumido pelo fogo. Ao que Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo que queima 1 hora e depois se apaga. Porém você é ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Então, por que demoras? Faze o que tens de fazer. Faze o que desejas. Policarpo foi levado naquele dia à fogueira e queimado. A tradição da igreja diz que enquanto as chamas consumiam seu corpo, as pessoas se afastavam pelo odor terrível da carne humana sendo queimada naquela fogueira. Este homem dava gritos de dor, glorificando a Deus. Louvado sejas, Senhor Jesus, para sempre. Eu nunca te negarei. Quando encontramos sentido em Deus para a vida muda. E os cristãos precisam, em nossos dias, pensar nisso. No meio do infortúnio, no meio da tribulação, do susto, naquelas situações onde o chão se abre debaixo dos nossos pés, onde não sentimos apoio ou segurança nenhuma, é a nossa relação com Cristo que nos valerá. Me lembro da irmã Antônia Stefano, irmã Antônia Cândida Stefano. Ela tinha muitas dores no seu olho, fruto de uma cirurgia mal sucedida. Essa mulher dizia para mim: pastor, eu acordo de madrugada com muitas dores terríveis.
e eu me ponho a orar. Eu me ponho a orar. E eu clamo a Deus. Eu peço a Deus que me dê forças para suportar essas dores. Quantas vezes a ouvi dar esse testemunho a mim? E ela diz: pastor, Jesus sempre me ouve. As dores vão diminuindo, diminuindo, e passam. E vão embora. Quando a nossa relação com Cristo é estreita, é íntima, então a nossa vida, ela recebe um sentido, se recheia de sentido, um sentido maior do que a dor, um sentido maior que a tribulação, o infortúnio, a angústia. Porque de fato esses valores é que mantêm a nossa vida. Ser crente quando tudo está bem, ser crente quando há comida na mesa, ser crente quando há dinheiro no bolso, ser crente assim é fácil. Aliás, não precisa nem ser crente para viver assim. Ser crente na hora da mentira de alguém contra você, na hora da perseguição, na perda de um emprego, ou enfrentando uma doença que os médicos já disseram ser incurável, ou acordar de madrugada, cheio de dor, muita dor. É nessa hora que a nossa relação com Cristo é provada. E aí nós descobrimos se somos crentes de fato ou não. Esses valores nos formam e enriquecem a nossa vida de sentido. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Este é o evangelho de Jesus. Eu seria ministro do diabo se lhes dissesse que hoje você vai parar de sofrer. Eu seria um mentiroso, leviano, indigno de ocupar esse santo púlpito, de onde ao longo dos anos, palavra de Deus tem sido pregada. Mas uma coisa eu lhe garanto: você não ficará livre de tribulações, mas tenha certeza, você terá a presença de Cristo na sua vida. Terceiro e último lugar, a nossa grande riqueza está alicerçada na identidade que temos em Cristo. Jesus disse o que eles eram. Jesus disse quem eles eram. Versículo 9: conheço as tuas obras e a tua pobreza, mas tu és rico. E ninguém é pobre quando Deus diz que ele é rico. Ninguém. Se Jesus disse, é verdade. Se Jesus disse, podemos crer. E há aqui entre essas igrejas um contraste interessante. Entre a igreja que estava em Esmirna e a igreja que estava em Laodiceia. Porque se Esmirna era uma cidade pobre, e a igreja, consequentemente, Laodiceia era uma cidade rica, e a igreja, consequentemente, rica. No ano 60 depois de Cristo, houve um grande terremoto na cidade de Laodiceia. A cidade toda foi destruída, veio ao chão. Irmãos, em 20 anos, eles reconstruíram a cidade, sem a tecnologia que temos hoje. 20 anos, para aquele tempo, era um tempo recorde. Eles reconstruíram toda a cidade e mais, reconstruíram a cidade com recursos próprios, sem ajuda nenhuma do Império Romano. Com seus próprios recursos, toda a cidade foi reconstruída. Era a cidade das águas termais, era a cidade da produção grande de colírios, que abastecia toda a Ásia Menor. Mas o que Jesus diz dessa igreja rica em Laodiceia? Capítulo 3, versículo 17. Jesus diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Mas para Esmirna, Jesus disse: tu és rico. Há uma riqueza em você, que todo ouro da terra
não pode comprar. E nós precisamos enxergar a vida assim, com os olhos de Jesus. Não é o que a TV diz, não é o que o político diz, não é o que as pessoas nas ruas, na feira, no ônibus dizem. É o que Jesus diz. Nós temos que enxergar a vida com os olhos de Deus. Temos que enxergar a vida baseado naquilo que Jesus diz. Tem que ser assim. E Jesus não diz àquela igreja, serás rico. Jesus diz àquela igreja, tu és rico. E o grande tesouro que aquela igreja tinha era Jesus. Era Cristo. E eu louvei a Deus entrando aqui hoje, aqui pela porta com o pastor Carlos Júnior, e ouvindo a igreja cantando Jesus. Que não há ninguém mais importante que Jesus. E a nossa grande riqueza é Jesus, que a nossa alegria é Jesus, que quem nos satisfaz é Jesus. Quando Jesus é a nossa grande riqueza, nós podemos olhar para as pessoas com olhos de misericórdia, com olhos de graça, com olhos de perdão, com olhos de longanimidade. É fácil saber quem tem uma relação estreita com Jesus. A beleza de Cristo, ela passa, ela é vista, ela transparece em uma vida assim. Ninguém é pobre quando Deus o declara rico. E se você tem Jesus, você é rico da graça, da bondade, da presença e da misericórdia de Jesus. Você não é pobre, porque você tem Jesus, você é rico. E diante disso, Jesus dá 2 conselhos àquela igreja. E com estes eu encerro. Primeiro conselho que Jesus dá à igreja no versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Em outras palavras, haja o que houver, não tenha medo. Já se contou que na Bíblia, a expressão não temas e suas variações, somadas, dão exatamente 365 ocorrências da palavra não temas ou suas variações. E alguém aplicou essa informação, que inicialmente podia parecer inútil, para dizer que cada dia do ano, Deus diz para nós, não temas, não tenha medo, não se assombre, não se assuste, eu estou com você. Por isso somos ricos. Aqueles barquinhos seguiram a Jesus no mar da Galileia, mas Jesus estava em apenas um barquinho. Talvez não fosse o mais bonito, talvez não fosse o mais novo, mas era o barquinho onde Jesus estava. E a tempestade veio para aquele barquinho onde Jesus estava e para os demais barquinhos que seguiam a Jesus. Eles passaram pela mesma tempestade. Mas, irmãos, Jesus só estava em um barquinho. Nós somos ricos, porque Jesus está no barco da nossa vida. Segunda coisa, Jesus diz ser fiel até a morte. Aconteça o que acontecer, não tema essa doença, não tema essa tribulação, não tema esse desemprego, não tema a perseguição, não tenha medo, eu estou com você. Você não está fazendo a minha vontade, você não está me honrando, você não tem uma relação de intimidade comigo, não tema. E seja fiel até a morte. Não importa o que acontecer, fique firme na sua fé. Não é por um período, é até a morte. Não é quando lhe convier, é até a morte. Não é quando somente alguém lhe visitar e lhe der uma palavra de ânimo. Seja fiel até a morte, não retroceda. Do que é que você tem medo? Do diabo? De uma enfermidade séria? Você tem medo da morte? Eu ouvi de uma crente esses dias que pessoas de sua família tinham medo de ir à casa onde sua mãe morreu e dormir lá, porque eles têm medo.
Nós crentes temos que ter medo. Medo de retroceder. Medo de voltar atrás. Medo de recuar. Medo de abrir mão da nossa fé. É disso que nós temos de ter medo. E observe, irmãos, que sem cerimônia, algumas pessoas que se dizem servos e servas de Deus, abandonam a fé. A vida inteira disseram, a Bíblia diz, é assim, eu creio, é isso mesmo. Mas é só aparecer algo conveniente. Viram as costas para Deus e relativizam a palavra de Deus. Não é bem assim. Ser fiel até a morte. Tenha medo de voltar atrás. Tenha medo de retroceder. Tenha medo de abandonar a sua fé. Tenha medo disso. Mas quanto ao resto, tribulação, angústia, fome, perseguição, espada, futuro, principados, potestades, não tenha medo de nada disso. Da morte, da vida, não tema. Jesus está com você. Jesus está comigo e eu não vou retroceder em nome de Jesus. Eu vou continuar avançando. E você? Eu quero é mais. Em Cristo nós triunfamos para a eternidade. Porque Ele diz, dar-te-ei a coroa da vida. A segunda morte não vai lhe alcançar. Verso 11. Não vai lhe alcançar. Eu vou lhe dar galardões. Irmãos, se isso não for o grande incentivo para nessa semana você viver e viver de maneira triunfante, então não há razão para viver. Fora de Jesus, não há razão para viver. Nossa grande riqueza é Cristo e só Cristo. E como temos Cristo, não há o que temer. Vamos orar? Obrigado, Senhor.